Fala aí, candidato, fala estudante, fala concurseiro. Deixa eu te falar uma coisa, estou gravando esse vídeo para te ajudar a você entender a diferença de livro e apostila, tá? Gente, eu praticamente nasci, fui criado dentro de cursinhos na minha vida, desde 1997, foi a primeira vez que eu botei o pé num cursinho, tá? Para poder fazer concurso ali para o Colégio Naval, enfim. E eu cometi muitos erros, assim como muitos estudantes cometem muitos erros, tá? E o que eu quero dizer para você é o seguinte, depois dessa minha vivência dentro de cursinhos, mais de 20 anos dentro de cursinhos, eu me tornei professor também no meio desse processo e eu percebi a dificuldade, a grande dificuldade que os alunos, os estudantes têm dentro da sala. Quando eles assistem a aula de um professor e eles vão direto para a apostila para poder estudar. Aí sabe o que acontece? Eles assistem a aula, eu dou aula todinha de matemática, estou dando aula, por exemplo, lá de análise combinatória. E aí ele aprende tudo, cara, ele entende ali princípio fundamental da contagem, ele entende ali permutação, e ele entende os 5 exercícios que geralmente eu resolvo junto com ele, né, que são os exercícios resolvidos que eu faço, beleza? Então existem algumas etapas que eu quero esclarecer para você, porque dentro de um ambiente escolar, dentro de uma sala de cursinho, existem alunos ali com vários níveis diferentes de dificuldade e a gente precisa levar isso em consideração. O que acontece num processo de aula? Preste atenção. Você está assistindo uma aula, videoaula, tanto faz, aula ou videoaula, para mim é a mesma coisa, certo? Claro que assim, ao vivo dá aquela sensação de estou saindo de casa, né? E aí você de repente se sente melhor, né? Dá aquela sensação de caramba, o professor é real, ele é vivo, ele está aqui, né? A presença do ser humano é uma coisa fantástica, né? Esse calor humano, e ele faz diferença sim. Porém, quando você assiste uma videoaula, tá? Se você tiver ali um senso de maturidade, você precisa de maturidade, precisa de responsabilidade e fidelidade àquela aula para você entender que o professor não está ali, a aula é gravada, você pode pausar, você pode acelerar, você pode diminuir a velocidade. E falando nisso, tá? Tem um botão aqui de configurações, você clica nele e como é que você pode aprender mais rápido? Vá lá e coloca velocidade 2x, você vai ver eu falando um pouquinho mais rápido, mas tudo bem. Se ficar muito rápido, bota 1,5x ou tem a preferência de assistir a aula padrão que eu vou te falar agora, tá bom? Então vem comigo, tá? Quando você sentou na cadeira para você assistir a aula, certo? O professor lá está te dando um assunto. Olha só o seu comportamento. Você assiste essa aula, certo? E você começa a anotar ali os tópicos que o professor está falando para você, tá bom? Você anota os tópicos. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes o professor, ele tem ali 50 minutos, 45, às vezes 30, para te dar um assunto de um capítulo inteiro de um livro. Então o professor, ele tem que ser ali um malabarista, né? Certo? Então ele tem que pegar e passar todo o conteúdo, né? Uma síntese ali, um resumo praticamente de tudo que ele viu cair nos vestibulares, concursos, militares, em qualquer lugar, e ele coloca isso tudo para você no quadro. Certo? Então, quando você está fazendo um caderno, esse caderno praticamente vai servir para você dar uma olhada mais para frente, vai servir para você revisar. Ele serve como praticamente um resumo para você. Então, o caderno é muito importante fazer, pelo menos pela primeira vez, tá bom? Douglas, se eu já fiz, por exemplo, segundo ano, eu já fiz um caderno de análise combinatória, eu posso utilizá-lo? Então, se o seu caderno estiver em boas condições, se ele estiver intacto, né, e estiver bem organizadinho, use-o. Mas se você não lembra da matéria ou se você não sabe a matéria, meu conselho é faça o caderno again, faça o caderno de novo, porque se você está tendo aula com outro professor, provavelmente o que você vai extrair ali, fazer o download da cabeça do Douglas, é diferente do download da cabeça, por exemplo, do professor do Douglas, que foi o Morgado. Então, assim, fica um pouco diferente, então meu conselho é faça caderno de novo, tá? E aí o teu caderno, ele vai funcionar como uma espécie de resumo para você mais para frente. Faça um caderno bonitinho, título grande, tópicos, né? Faz um caderno organizado, tá? E aí, legal, coloca a data no caderno para você saber que data que você viu aquilo ali, tá? Vai te dar um senso de organização. Muito bem. Aí, durante a aula, você entendeu tudo que o professor falou, fez o caderno, fez o download aqui da cabeça do professor. Beleza, vamos supor que isso foi de manhã, numa segunda-feira. O que acontece? Você agora tem a tarde e a noite.
tá? Entenda uma coisa, à tarde é o seu primeiro dia de revisão, certo? Se você não vê aquela matéria à tarde ou à noite no mesmo dia, as chances de você esquecer aquele conteúdo são muito grandes, sabe? Então, à tarde já é o momento de você estudar esse conteúdo. Porém, o que o aluno de cursinho faz? Eu fui aluno, depois eu fui professor e sou professor. E aí eu vi que o aluno tem muita dificuldade, que o professor deu a matéria de análise combinatória, aí o aluno vai lá e pega a apostila. Quando ele pega, por exemplo, a apostila, ele pega o primeiro exercício para fazer, né? Ele vai direto no primeiro exercício, confiante, porque a aula foi muito boa. E aí ele pega o primeiro exercício, é um exercício do Federal do Ceará. Aí ele não dá conta de fazer. Daqui a pouco ele pega outro exercício, é do Federal do Piauí. Aí ele não consegue fazer. FGV, São Carlos, certo? Federal de Uberlândia. Ou então, sei lá, da USP, Unicamp, FUVEST, piorou, ITA, IME. Então os exercícios estão lá em forma aleatória. Aí quando você pega o primeiro para fazer, você não dá conta, você pega o segundo, você não dá conta, você pega o terceiro, você não dá conta. Isso vai gerando em você uma depressão, vai gerando uma frustração, vai gerando uma sensação esquisita de caramba, perdi dinheiro à toa, perdi tempo e que eu não entendi foi nada da aula. Aí aquele aluno que não tem maturidade, ele começa a colocar a culpa no professor. Ele acha que o professor é culpado, ele acha que o cursinho é culpado, ele acha que a apostila é culpada, quando na verdade ele é o único culpado por não saber como estudar. Tá bom? O professor fez tudo direitinho. O professor não está ali dentro do cursinho à toa. Aliás, o professor, para ser professor de um cursinho, ele tem que ser um cara com muita experiência. Por isso não é qualquer um que vai dar aula num cursinho. São professores selecionados a dedo, beleza? Então são professores que você paga para ter acesso à maestria da didática do mestre. Eu pago num cursinho que tem o Douglas para quê? Para poder ver como que esse cara resolve questões, para poder ver como que é o malabarismo dele com essa matéria, tá entendendo? E as chances são que você vai absorver de um, absorver do outro, e quanto mais professores você tem, melhor, tá certo? Então, desculpa, o procedimento é assim. Assistiu a aula, viu o caderno. Ah, então o próximo passo é apostila, né, Douglas? Não, negativo. Depende do seu nível. Vamos considerar que você é um aluno nível 0, ou seja, está começando agora. Eu vou fazer a trajetória de um aluno que está começando agora, tá bom? Ele tem que assistir aula? Tem. Tem que fazer caderno? Tem. Próximo passo. Gente, você precisa de um livro didático, tá? O Douglas começou estudando com um livro didático. Eu não comecei em apostila. Eu lembro muito bem que eu ganhei o livro de um tio meu, certo? Que é o Silas, irmão do meu pai, e ele me deu um livro de presente, tá? Ele fazia concurso na época com o Banco do Brasil e meu tio me ajudou muito, né? Com esses estudos todos. Inclusive eu tenho um livro até aqui, guardado até hoje, e nesse livro que ele me deu de presente, eu comecei a estudar pelo livro, tá? Por quê? Porque eu pegava uma questão, por exemplo, do Colégio Naval, naquelas apostilas que vendia em banca de jornal, e eu não conseguia fazer uma questão, gente. Tá entendendo? Então, tipo assim, por quê? Porque eu não tinha conteúdo, porque eu não sabia fazer. Aí eu estudava o conteúdo de Teorema de Pitágoras, eu ia fazer uma questão de Pitágoras, eu não dava conta de fazer. Por quê? Porque eu estava no caminho e trajetória errada, tá? Eu tive que desenvolver esse caminho. Então, você vai para o livro. Aí, quando você vai para o livro, estou falando de um aluno nível 0, não vá ainda para a apostila. Você vai para o livro. Lá no livro, eu estou falando à tarde. Numa segunda-feira de manhã você teve aula. Numa segunda-feira à tarde, você vai direto para o livro. No livro, você vai dar uma lida na teoria. Ué, Douglas, mas o professor já deu a teoria? Não toda. O professor, como eu te falei, ele tem 45, 50 minutos para te dar aquela síntese, né, da aula toda, de todo o conteúdo, por exemplo, de logaritmos. Mas o livro, ele provavelmente vai ter algum detalhe, alguma coisa que o professor não falou. É porque o professor é ruim? Não. É porque o professor, gente, não teve tempo, dentro daquele tempo estabelecido para ele, de dar todo o conteúdo para você. Então, o professor está fazendo algo ali para te ajudar muito grandioso, certo? Quando você vai para o livro, você vai ver algumas coisas aqui que na teoria o professor não falou ali, tá? E aí você acrescenta no seu caderno, tá bom? Então assim, aquilo que o professor não falou na aula, você pega da teoria do livro e acrescenta no caderno do professor. É assim que se faz, certo? Às vezes você fez um simulado no fim de semana
e você errou alguma questão. Quando você errou alguma questão, você pega aquele conceito, certo? Foi um conceito que o professor já deu na aula ou não deu na aula. A aula de logaritmo já passou, mas o professor não falou aquela questão que eu errei no simulado. Então é sua parte você pegar aquele tema que você errou no simulado e jogar dentro do seu caderno, do seu resumo, tá? Como observação, como acréscimo. Bom, depois que você lê a teoria do livro, que você vê ali os temas, os teoremas resolvidos, né, provados e tal, você vê aqueles destaques, né, no livro, aí é hora de você fazer exercícios, não é isso? Depois do livro, vem aí o quê? Exercícios. Muito bem. Quando que eu vou fazer exercícios? Agora sim, né, Douglas? Eu vou para a apostila. Não, não é hora de você ir para a apostila ainda. Tá na hora de você fazer exercícios. E se você é um aluno nível zero, certo? Preste atenção. Não lembro ou não sei é a mesma coisa que não saber o conteúdo. Não, mas eu já vi, eu só não lembro. Significa que você não sabe mais, tá bom? Porque quem sabe, lembra na hora, tá bom? Então, não sei ou não lembro é a mesma coisa. Entra na categoria de falta de conteúdo. E quando entra nessa categoria, você tem que fazer a sequência toda de novo, tá bom? Bom, e aí exercícios. Onde que eu vou entrar em exercícios, Douglas? Primeiros exercícios que você vê são ali. É quando o professor fez os resolvidos. Eu posso pegar aqueles do professor e refazer, Douglas? Pode, tá? Então você pode pegar os do professor, tá bom? Professor, que ele deu na aula, e refazer, ou os do próprio livro, tá? Você pode pegar ali os do próprio livro. Porém, esses exercícios que eu estou falando, eles devem ser os resolvidos, tá? De preferência que sejam os do livro, porque os daqui o professor já fez e você já entendeu, tá? Douglas, quantos exercícios? Depende do assunto, mas em média, uns 4 resolvidos tá bom para você poder entender, tá? E aí depois que você faz os 4 resolvidos, é hora de você fazer os exercícios que a gente, nos livros, você vai ver assim, vamos praticar, tem lá, vamos praticar, hora de treinar, né? Os autores são bem diferentes, assim, nesse sentido. Tem os livros que colocam fixação, os livros mais antigos. E aí você faz o quê? Você faz mais uns 4 daquele ali, tá legal? Esses exercícios você vai ver que são exercícios que o próprio autor do livro colocou e nem tem título lá, que caiu em federal, que caiu na Federal da Bahia, que caiu no ITA, não. São só exercícios que o próprio autor, eu escrevo livros também, eu também escrevi muitas apostilas, pensa num cara que passou a vida escrevendo apostila, sou eu, tá? Então, eu mesmo coloco ali exercícios que eu mesmo criei, que eu mesmo elaborei para poder ajudar você, né? Então, o que acontece? Depois que você faz mais uns 4 desse, agora sim. Lá no próprio livro tem uma parte escrito testes, certo? Aí, ou a parte escrito exercícios complementares, né? Ou tem uma parte, depende do autor, ele vem escrito assim, propostos, né? Ou, melhor ainda, é hora de você pegar a apostila do cursinho, certo? Eu mesmo, por exemplo, dou aula num cursinho aqui para pré-vestibular medicina, né, em Brasília, que é o curso único educacional. E lá tem a apostila. Então é hora de você agora entrar na apostila, tá? Então, eu também trabalho com um outro curso que é um pré-militar, também tem uma apostila, certo? Então, apostilas sempre vão estar presentes, ok? Mas olha só o momento de você pegá-la para fazer, é depois que você passou por essa parte aqui, ó, e chegou aqui, tá bom? E aí, depois que você pega a apostila para fazer, aí você faz mais uns 10, cara. É hora de fazer hoje vestibular. Vá lá e faz mais uns 10, tudo cronometrado, certo? Dependendo do tipo do exercício, você vai levar mais tempo. Tem exercício que você leva 5 minutos, tem exercício que você leva meia hora para fazer, tem exercício que você nunca vai fazer, tem exercício que leva, né, 3 minutos, como o do Enem, entendeu? Se for no estilo Enem, basta pegar 18 questões e multiplicar por 3 minutos, vai levar 54 minutos para você fazer os exercícios, certo? Então, essa sequência toda, ela demanda tempo.
E olha só, quando você já está um aluno muito mega avançado, tá? E quem diz se você é avançado ou não, não é você, tá? Porque isso se chama soberba, tá? E existe uma coisa que precede a ruína, é a soberba. O aluno ele tem que ter o sapatinho, a sandalinha da humildade, tá? Se eu perguntar para você, você é bom em física? Você tem que responder para mim primeiro assim, professor, não sei se eu sou bom em física, mas deixa eu fazer uns simulados aí, os simulados vão dizer quem eu sou. Tá? Quem diz quem você é a prova que você faz, é o simulado que você faz. É ele que vai dizer se você está bom no assunto ou se você não está bom no assunto. E se em 3, 4 simulados, você errou o mesmo assunto, significa que seu erro é muito crônico e que você não sabe aquela matéria, tem que fazer a sequência toda de novo, tá bom? Para zerar os defeitos. Sabe quando você dá um boot na máquina? Você vai lá dar um boot no computador para zerar os defeitos? É a mesma coisa, dá um boot, começa tudo de novo. Tá bom? E aí, faz direito da próxima vez. Olha o que acontece. É hora de fazer agora um desafio, caso os simulados estejam dizendo que você é um aluno avançado, que você sempre acerta essas questões. É hora de fazer um desafio. Qual o desafio? Depende. Você pode pegar um desafio do ITA, Matemática, Física e Química, né? Você pode pegar um desafio do IME, você pode pegar um desafio dos militares, que são bem puxados, AFA, Escola Naval, certo? Posso pegar FUVEST, né? Posso pegar aí Unicamp, certo? São vestibulares um pouco mais puxados. Pode pegar algum desafio do Nordeste para fazer, né? Piauí, Ceará, certo? São bem puxados também. E aí, quantos que eu faço daqui, Douglas? Gente, é dentro do seu tempo. Mas fazer uns 3 daqui tá bom, tá? Dependendo do concurso que você quer fazer. Se você quer, por exemplo, entrar para o ITA, você vai ter que fazer mais. Vai ter que fazer uns 10, 20 daqui. Se você quer entrar, por exemplo, para o Enem, nem precisa fazer essa parte. Só até aqui na terceira tá bom. Entendeu? Então, assim, viu onde é que a apostila entra? A apostila, a diferença para o livro é que no livro a teoria é muito densa, tem muita teoria, tem tudo, praticamente, né? Depende do livro, tem tudo. A apostila não, ela é tipo um resumo de algum professor, né? É um caderno feito pelo próprio professor, não feito por você, mas um caderno feito por mim, certo? Então, a apostila tem exercícios em ordem aleatória. Primeiro vem do Ceará, depois do Piauí, depois da FUVEST, e isso é ruim para quem está em estágio zero, tá? Respeitar essa sequência é o que vai fazer você evoluir em exatas. O que são exatas, Douglas? Ora, você sabe, matemática, física e química. São exatas, são aquelas matérias que trabalham somente com números, tá bom? Todas as questões têm números, todas, predominantemente números. Tá ali, exatas, tá certo? Bom, e aí você vai dar um salto gigantesco, você vai ficar feliz, porque no início você vai devagar e tal, né? Mas chegando aqui, ó, você começa a dar um pico de salto. Se você não fizer essa sequência, você vai ter que fazer cursinho de novo, entendeu? Você vai ter que pegar e fazer de novo, perder outro ano de novo, tá bom? E você vai ficar batendo, dando murro em ponta de faca, tá certo? Bom, logicamente, depois que você termina essa sequência de exercícios, certo? Agora é hora de quê? Obviamente, fazer aquilo que você chama de revisão. Sabe por quê? Porque se você não revisar, você esquece. Você quer ver? Por exemplo, eu sou cristão e eu vou para a igreja, por exemplo, todo domingo. Aí lá todo domingo tem um pastor que prega, né? Tem um missionário, um evangelista, certo? E ali o pastor traz um tema da Bíblia e eu vejo vários membros na igreja, às vezes 2.000 membros numa igreja, e eu vejo como que os membros não lembram de nada depois de 2 dias. Por que os membros não lembram de nada depois de 2 dias? Simplesmente pelo fato deles não terem lido, pelo fato deles não terem revisado, pelo fato deles não terem feito exercícios daquele assunto, sabe? Então eles vão acabar esquecendo mesmo, porque o ser humano, ele esquece, ele é falho. E tudo que você, como estudante, precisa é levar o conteúdo para aquilo que a gente chama de memória fixa ou memória de longo prazo, tá? Tirar ela da memória intermediária, aqui é chamada memória rasa ou volátil, certo? Aqui é memória transitória. Ela pode ficar ali 1 semana ou 2, mas aqui não, cara. Aqui você vai estar de cabelo velho, branquinho, cabelo branco.
e aí você nunca mais vai esquecer. Quando você faz essa sequência toda, que você faz uma revisão, hoje a neurociência comprova que de 5 a 7 revisões você consegue lembrar de um determinado assunto, tá? E como que eu faço a revisão, Douglas? Bom, a revisão geralmente ela é feita assim, ó, uma lida rápida no caderno. Lembra que eu falei que seu caderno funcionaria como uma espécie de resumo? Você dá uma lida rápida no caderno e aí você pega 1, 2 ou 3 exercícios da apostila. 1, 2 ou 3, acredite se quiser. Se você, dependendo do exercício que você pegar, se ele for um exercício demorado, difícil, sabe? Um exercício demorado, tá? Mas que você consiga fazer, acredite, você revisou todo esse assunto quando você fez esses 3 exercícios que você deu uma lida no caderno, tá bom? Revisão sempre, constantemente, 5 a 7 revisões, você vai lembrar de tudo que você estudou. Beleza, gente? Bom, esses 3 exercícios são selecionados por você mesmo, dentro da apostila ou dentro do livro. Então, o livro é um excelentíssimo amigo. Na verdade, toda essa sequência demanda tempo, né? Como eu falei para vocês, isso é uma sequência para quem está no estágio 0, no estágio inicial. Você tem que cumprir toda essa trajetória, tá entendendo? Então, por exemplo, é tipo Douglas. O Douglas quer revisar o assunto na faculdade de equação diferencial ordinária. Cara, pode ter certeza de uma coisa. O Douglas precisa dominar bem do 6º ao 9º ano, para depois ele dominar bem funções no ensino médio, para depois ele dominar bem o que a gente chama de cálculo 1, talvez até cálculo 2, para depois ele fazer o quê? EDO, equação diferencial ordinária. Então, toda matéria de exatas, matemática, física e química possui aquilo que a gente chama de pré-requisitos. E se você é um estudante ali de vestibular, de concursos militares, o seu pré-requisito, ele se encontra aqui, tá certo? Você precisa revisar os livros ali de 6º a 9º ano, tá bom, gente? Então, revisou aqueles conteúdos, vai pulando, é o que a gente chama de escadinha, certo? Quando você vai estudando, ó, você praticamente está galgando ali degraus, a sua escadinha começa a ficar bem, né? Você começa a ficar expert na escadinha, você começa a dar saltos grandes, tá vendo? Então isso tudo demanda tempo, mas com o aluno que já é bom, beleza. O aluno que já é muito bom, lembra quem fala que você é bom é o simulado que você faz, vamos lá, ele pula etapas. O aluno que é muito bom, ele assiste a aula em velocidade 2x, ele assiste a aula em velocidade 2x, logo que ele sai daqui, ele dá uma olhada rápida no caderno, tá? E esse aluno, ele já vai direto para onde, Douglas? Bom, o aluno bom, ele já vai direto para os exercícios complementares, tá? Se o aluno é muito bom, ele assiste a aula rápido, dá uma olhada no caderno e já vai direto para os complementares. Ele vai ver que ele vai ter uma certa fluidez. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, tranquilamente, o quinto, mamata, beleza, matei. O 6º ele agarrou um pouquinho, mas no 7º ele fez, no 8º ele fez. Então ele consegue ter uma fluidez. Quando você não tem fluidez, está agarrando demais, tem que passar a marcha. Para passar a marcha, fazer a sequência toda. Beleza? Bom, então espero que você tenha compreendido aí a diferença entre livro e apostila, tá? E você que está fazendo ali praticamente um pré-vestibular, um pré-militar e tem dificuldades com exatas, o meu conselho é que você pegue uma apostila de matemática básica, ali que envolva matérias do 6º ao 9º ano, ou pegue os próprios livros do 6º ao 9º ano, certo? Pega algum autor aí, tá? O 6º, 7º, 8º e o 9º ano e revisa bem, tá? Estuda com profundidade esses livros. Eu mesmo tenho uma apostila de matemática básica que eu montei para os meus alunos. Se você tiver interesse, escreve aqui embaixo, tá bom? O seu contato, o seu e-mail, que eu estaria enviando para você, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e indica esse vídeo para aquele colega seu, né? Alguém da sua família que esteja com dificuldade em estudar, dificuldade ali praticamente nas exatas ou está fazendo um cursinho preparatório para algum lugar. Valeu, gente? Obrigado pela atenção e pela paciência. Um grande abraço para vocês. Valeu e até a próxima.